Oi, pessoal, aqui é o professor Charles Feitosa. Esse aqui é um vídeo de apresentação dos 4 episódios do nosso material sobre filosofia, arte e cultura pop. E nesse primeiro minuto eu queria só dar um recado para os professores de qualquer área, dizer que é uma proposta em filosofia pop, na área de ensino de filosofia, mas mais do que isso, é uma proposta em pedagogia pop. Eu acredito que dá para ensinar qualquer conteúdo, geografia, matemática, história, nesse modo pop. O que é esse modo pop? É essa mistura dos materiais clássicos, aqueles que a gente foi formado na universidade e que a gente tem a obrigação de compartilhar nos currículos de cada disciplina, de misturar esses materiais com materiais da vida cotidiana, com materiais da cultura de massa, da internet, do YouTube, dos podcasts. Eu acho que é possível fazer essa parceria, não só usando esses materiais como uma maneira de despertar a atenção dos alunos em relação aos nossos conteúdos, mas mais do que isso, a gente pode aprender algumas coisas com esses materiais. Então, a minha ideia é que é uma parceria mesmo, é uma troca, é uma interseção. Então, tente olhar para esse material não como alguma coisa que você tem que repetir, que imitar e usar os mesmos filmes, usar os mesmos exemplos, mas muito mais do que imitar, se inspirar, ou seja, buscar você mesmo em parcerias com os materiais que você tem que compartilhar e tem que apresentar no seu currículo, na sua programação, com aquelas músicas que você gosta, com os filmes que você viu e que você acha interessante, e principalmente com os materiais que os alunos trazem, vindo da vida cotidiana deles, dos saberes deles, tentar sempre fazer essas conexões, improvisem, faça do mesmo modo que eu, mas não usando necessariamente os mesmos conteúdos. A proposta é simplesmente dizer, olha, é possível e cada um pode fazer do seu jeito. Então, a dica que eu faria é experimentem e escutem bastante os seus estudantes para saber o que eles estão ouvindo, o que eles estão vendo, o que eles se interessam no final de semana, porque a gente pode aprender muito com isso e pode ser um elo de conexão com o conhecimento que a gente quer compartilhar, com o conhecimento que eles também podem compartilhar com a gente. Bom, o primeiro episódio é como se a gente estivesse num curso de natação e a gente ficasse ensinando como nadar, mas sem entrar na água, só dizendo como mexer os braços e as pernas e não se afogar. E só nos outros 3 episódios é que a gente entra na água mesmo. Então é importante vocês verem o primeiro episódio antes dos outros, mas depois que virem os outros 3 episódios, voltarem a rever o primeiro, porque aí vocês vão perceber a conexão entre o que eu estou defendendo ali como uma filosofia pop e essa filosofia pop, ou pedagogia pop, sendo colocada em prática no tema do belo, no tema da voz e no tema da luz. O mais importante desse primeiro episódio é lá a distinção entre versão, inversão e transversão. Vocês vão olhar lá no que eu tento descrever um pouco mais ou menos como isso funciona. E nos outros 3 episódios eu tento colocar um pouco em prática. Então, a ideia de que existe uma dualidade, existe tentativa de escapar disso invertendo os polos, e o que a gente está tentando fazer é encontrar modos de sair disso, desses binarismos, e a gente está chamando isso de transverter. Esse é o tema de cada um dos 3 episódios. Então, hoje é o primeiro dia, é o primeiro encontro, a gente vai falar sobre esses 2 aspectos, então agora vamos entrar no primeiro módulo. As más línguas dizem que filósofo serve para criar outros filósofos, para produzir novos filósofos, eles ficam se autorreproduzindo, seria a nossa função no mundo. Então, essa imagem eu acho muito legal do pensador pensando em outros pensadores infinitamente. E dizer que eu sempre tive muita dificuldade de responder essa pergunta, principalmente quando eu escolhi fazer filosofia.
ficava buscando algum tipo de resposta do tipo filosofia serve para isso, serve para aquilo, serve para pensar, serve para aumentar a consciência crítica, até que me dei conta, e a resposta que eu tenho agora é que filosofia é algo totalmente inútil, não serve para nada. Realmente me parece a melhor resposta que pode ser feita. Obviamente tem que se fazer uma certa nuance em relação a isso, e assim eu termino o bloco. A ideia é que a gente está muito acostumado com um tipo muito restritivo de utilidade. Isso a gente sofreu uma lavagem cerebral desde a escola, na TV, a só considerar como o que faz sentido o que parece ter uma utilidade imediata. Então, o exemplo que eu costumo dar em aula é a gente ver na janela alguém andando, vê alguém no corredor passando por um lugar, e a gente vê ele está indo para um lugar, tudo bem. Aí a gente vê outra pessoa passando e, de repente, em frente à nossa janela, ele vira e volta para a direção oposta. A gente pensa, tudo bem, ele esqueceu alguma coisa, descobriu que estava na direção errada. E aí a gente vê uma terceira pessoa que vem em frente à nossa janela da sala, ele para e faz um giro completo de 360 graus e continua andando. Aí a gente fica completamente assustado, porque um giro 360 graus na vida cotidiana não tem nenhuma utilidade imediata, não nos conduz a lugar nenhum. E toda vez que a gente vê alguém fazendo alguma coisa que não parece ter utilidade imediata, a gente acha que essa pessoa enlouqueceu. Se essa pessoa ficar ali em frente da nossa janela, girando interminavelmente, a gente vai chamar lá na Unirio a gente chamaria o Pinel, que é o mais próximo. Então, a minha pergunta, é que eu acho que a filosofia é uma espécie de giro simbólico de 360 graus, porque aparentemente não serve para nada, ainda mais no mundo em que a gente está muito focado sempre a ir para algum lugar. Vamos para o trabalho, vamos para o show, agora não vamos para lugar nenhum, vamos para o banheiro, vamos para o quarto, vamos para a cozinha, a única coisa que sobrou para a gente. Ninguém fica girando no lugar. As experiências de girar no mesmo lugar são de crianças, crianças giram brincando no mesmo lugar, se divertem, ficando tontas. Dançando, a gente gira no mesmo lugar. E fazendo filosofia, a meu ver, porque eu acho que o que a gente faz nessa história toda da desconstrução, da busca universal, é parar um pouco o que a gente está fazendo e olhar a nossa volta para tentar ver aonde a gente está. É assim que eu vejo a filosofia, é isso que eu espero que a gente faça nesses encontros. Então, o que eu costumo dizer, eu gosto muito de explicar a filosofia pop. Tem várias coisas para dizer sobre isso, mas primeiro é que talvez ela parece ser um negócio bem bizarro, totalmente contemporâneo, mas do jeito que eu entendo, eu estou fazendo filosofia de um jeito tradicional. É que a filosofia tradicional esqueceu o que é tradicional, aí eu estou tentando fazer um negócio que eu acho que é o tradicional, mas que para as pessoas parece um negócio experimental, de vanguarda, totalmente enlouquecido, mas eu acho que o que eu estou fazendo é o que os caras faziam na antiguidade, de alguma maneira. Mas vamos lá, essa nota prévia. Eu me inspiro muito nesse grafite que tem aqui, eu moro em Vila Isabel, perto do Maracanã, e isso também perto do Maracanã, e se diz futebol não se aprende na escola, por isso o Brasil é bom de bola. Esse grafite provavelmente foi feito antes do 7-1 da Alemanha contra o Brasil, porque agora a gente nem bom de bola isso já está totalmente defasado. Já me disseram que isso é a letra de música do Gabriel Pensador, eu ainda tenho que dar uma procurada, é um verso, uma música dele, eu não sei. Mas eu acho incrível esse grafite, porque para mim tem uma crítica aos estabelecimentos de ensino. Ele está dizendo assim, a gente é bom em futebol, e não é mais, mas a gente é bom em futebol porque a gente não aprende na escola. Porque se a gente aprendesse na escola de futebol, a gente não seria bom em futebol. De repente, agora a gente aprende. Porque é como se a escola, os estabelecimentos de ensino tivessem a capacidade de transformar as coisas incríveis, interessantíssimas, em coisas chatas, maçantes e meio autoritárias e desconectadas da existência. O futebol a gente aprende na rua. Eu aprendi a jogar futebol na rua, a maioria das pessoas aprendeu a jogar futebol na rua, e por isso, com essa conexão com a vida, é que a gente é bom nesse treco aí. Há uma certa questão sobre pedagogia, de alguma maneira. A filosofia pop, do jeito que eu entendo, é também uma espécie de pedagogia pop, porque eu estou defendendo um modo de ensinar filosofia que saia dessa coisa da erudição, do filósofo apartado do não filósofo, mas eu acho que é algo que você pode fazer em qualquer área.
Uma pedagogia pode fazer em museologia, pode fazer em física, pode fazer em matemática, ou seja, compartilhar o seu conhecimento, conectando com a vida cotidiana, levando a sério o cara que não é da área, fazendo parceria com outras áreas, enfim, usando um pouco de leveza, de humor, entendeu? E não aquela coisa assim séria. É um modo de fazer que eu acho que pode ser replicado para qualquer área. Vamos lá. Isso aqui eu parei porque é o mais difícil e o mais importante da gente entender. É a proposta da filosofia pop. Repito, isso não é invenção. Em filosofia a gente não inventa nada, a gente remixa tudo. E isso aí que eu estou propondo é uma espécie de remixagem do Derrida, do Nietzsche, do Heidegger, que são, a meu ver, jogam no meu time de futebol, vamos dizer assim. É uma remixagem meio simplificada daquela famosa passagem do Zaratustra, do Camelo, do Leão, da Criança, que vocês já devem ter lido, se não leram, leiam. De qualquer maneira, o que é que a gente está propondo? Uma coisa bem simples, de tão simples que provavelmente está errada, mas que é o seguinte, que na cultura ocidental, isso é importante marcar essa diferença, porque mesmo no Ocidente tem várias culturas, mas na cultura oriental é bem diferente e melhor. Mas na nossa cultura, a ideia é que a gente identifica o que eu chamo de versões, que são essas dualidades, é um esqueminha, dualidades hierárquicas, que são o bem é melhor do que o mal, e o bem nada tem a ver com o mal, eles são totalmente separados. O verdadeiro é melhor do que o falso, ou do que a mentira, e um não participa do outro. O belo, isso é o tradicional, tá, galera? O belo é melhor e não participa do feio. E a cultura é melhor do que a natureza, a razão é melhor do que os afetos. Que mais? Pensar é melhor do que sentir, a mente é melhor do que o corpo, o humano é melhor do que o animal, o masculino é melhor do que o feminino, a teoria é melhor do que a prática, e sei lá, não sei, continua, o olho é melhor do que a mão, a ciência é melhor do que a arte, e por aí vai. E essa tabela de valores e hierarquias não está publicada em nenhum post do Facebook, mas ela, eu acredito nisso, ela condiciona o nosso modo de agir e pensar sem a gente perceber, por causa de anos e anos de uma pedagogia, eu diria. Eu acho que todo o problema está na pedagogia, na escola, onde a gente passa uma boa parte da vida. Então, alguma dessas coisas se conectam, que é o tema de hoje, por exemplo, de que uma suposta crença na nossa cultura de que o bem e o belo andam juntos, e ambos não tem nada a ver com o mal e o feio, e são melhores. E você pensa, mas isso não tem nada a ver, mas a gente não se dá conta de como isso está arraigado no nosso pensamento e no nosso comportamento. E o exemplo que eu adoro dar em aula é você voltando para casa. Agora a gente não volta para casa de noite na pandemia, né? Mas imagina você, não dá para imaginar isso, você indo do banheiro para o quarto à 1h da manhã, não vai acontecer. Mas você voltando para casa na era pré-pandemia, e você vê um cara numa rua já meio deserta, escura, de terno e gravata, com uma pastilha na mão, vindo na sua direção. Geralmente a gente relaxa e continua tranquilo, às vezes até liga para dizer que está chegando, tira o celular do bolso. Agora, se vem um cara sem camisa, todo despenteado, com uma cicatriz no rosto, a gente costuma, sem fazer nada, andando calmamente, mudar de calçada. E se o cara mudar de calçada também, a gente sai correndo na direção oposta. Isso é sobrevivência de cidade grande, de alguma maneira. Mas o maluco disso é que é uma atitude inspirada numa lógica de que uma pessoa que tem uma aparência seguindo a norma, ela vai agir segundo a norma. E a pessoa que tem uma aparência fora da norma, ela pode não agir segundo a norma também, a aparência já está fora da norma. Então, daí para agir também fora da norma já é um passo. E é algo, é um salto, vamos dizer assim, lógico, que não se justifica tanto assim. Isso é um hábito, um costume, é onde que eu quero chegar. E tem a ver com essa tábua de valores que eu estou chamando de versões, a ponto que eu brinco também que às vezes li relato de assalto a banco em que os
assaltantes chegaram todos vestidos de terno e gravata, e bem vestidos, e o segurança, que leu Platão, falou assim, não, pô, um cara de terno e gravata não comete o mal, o cara tão bem vestido, a aparência tão correta, ele só vai ter, esse cara é do bem, ele é da beleza, ele é do bem também, deixa o cara entrar e eles assaltam o banco. E há uma lógica meio escondida, ela ainda é presente, galera, é isso que eu quero dizer, vigora em situações absurdas, eu não sei se ainda tem isso, mas lá no meu tempo de estudante, que eu não sabia se eu ia ter trabalho como professor, eu olhava os anúncios de emprego e vinha boa aparência exigida. Assim, isso era colocado nos anúncios de emprego, isso é bizarro, e como fosse um critério, né? Isso ainda tem força. Então, existem essas versões. O trabalho do filósofo, ao meu ver, é perceber no mundo isso e na própria filosofia. Agora, eu acredito que existem tentativas de escapar disso, tentativas históricas, muito importantes, que, infelizmente, às vezes ocorrem no problema de virarem uma espécie de reação ou o que eu chamo de inversões. Então, se tem, durante muito tempo, Nietzsche sacou isso, um desprezo pelo corpo na nossa cultura, tem uma galera que tentou colocar uma coisa contrária, que é mega valorizar os afetos e zerar com a razão. A razão não serve para nada, viva as emoções. E o pensamento só atrapalha e cria uma espécie de, estou exagerando aqui, um irracionalismo meio romântico, que é super importante para desestruturar essas versões, mas que não resolve o problema. Acaba acirrando as hierarquias, só apontando para outros polos. Eu vou tentar muito trabalhar isso nos nossos 3 próximos encontros. Então, minha tese existe a hierarquia tradicional, um imperialismo do mesmo, um imperialismo do belo, imperialismo do masculino, um imperialismo do racional. Existem tentativas de escapar disso que muitas vezes são só inversões, então tentam resgatar aquilo que foi desprezado, mas colocam aquilo como a referência principal e acabam podendo criar, ou tentando criar um novo imperialismo, embora tenha o seu papel, eu acho que isso é importante, a inversão, a gente talvez tenha que passar pela inversão, mas o que a gente está querendo, a filosofia pop, é o que a gente chama de transversão, que é um neologismo e que eu não sei o que quer dizer, mas que não quer dizer versão nem inversão. Ou seja, a gente quer sair da dualidade hierárquica. E quando eu digo sair, é meio dar uma desparafusada, dar uma desmontada disso. E não sei muito como se sai, acho só que é possível, sei o que não é. Transversão não é inverter, e transversão não é juntar tudo numa coisa holística, unificada. Quem tentou fazer isso foi o nosso amigo Hegel, que foi o último filósofo da metafísica, ele sacou isso. Eu acho que o Hegel é um cara que colocou um pé para fora da Matrix. Ele sacou que o problema da nossa cultura eram as oposições. Só que o jeito que ele resolveu vamos juntar todo mundo numa grande unidade, numa grande totalidade. E a filosofia contemporânea sabe que dentro da totalidade as hierarquias se reproduzem, as hierarquias voltam ali dentro daquela unidade, por isso o holístico não resolve. O que a gente está tentando procurar é a transição, e eles perguntam, mas o que é isso? E eu não vou saber responder, só vou tentar dar exemplos falando do feio, falando da voz e falando do dia e da noite, porque eu percebo no belo e feio uma versão, percebo tentativas de inversão que são um elogio da feiura, em que o feio vira moda, e tentativas de transverter, em que você não está na hierarquia, não está na inversão, não está no holístico, está em outra coisa. E eu queria mostrar que propostas são essas, que eu acho que apontam um caminho para a transversão. O que eu queria sugerir que tem a ver com a transversão é meio uma lógica do paradoxo, que é a ideia que é diferente da ideia do todo. A lógica do paradoxo é você sustentar uma certa tensão
que se mostra indecidível e é tenso. O exemplo que eu gosto de dar em aula, vocês podem fazer em casa, se tiverem vontade, é um exemplo do Merleau-Ponty de colocar uma mão na outra, que é o famoso quiasma, que ele diz. Ele fala, quando a gente coloca uma mão na outra, a gente não sabe mais qual é a mão que está sendo tocada e qual é a mão que toca. Não existe mais mão sujeito e mão objeto, mão ativa e mão passiva. Está rolando ali uma reciprocidade, uma relação paradoxal e não virou uma mão total, continuam sendo duas mãos juntas. E ele usa esse modelo para pensar que é assim que se dá a nossa relação da gente com a gente mesmo, da gente com o mundo, da gente com outras pessoas, nesse modo meio paradoxal do quiasma. O mesmo vale quando a gente sempre faz essa piada boba, meus alunos vão detestar, mas para quem não viu, isso mesmo também, eu imagino, deve acontecer quando a gente beija na boca. Quando um bom beijo na boca, não tem a boca que beija e a boca que está sendo beijada, há uma inter-relação. E é essa relação paradoxal das bocas se beijando que a gente está pensando na transversão. Então, da próxima vez, se for beijar na boca de alguém, lembra da filosofia pop. Não faça isso. Essa era a piada. Não faça isso. Vai atrapalhar. Mas, enfim, eu estou querendo dizer que tem exemplos concretos, cotidianos, do que não é uma coisa tão abstrata assim do que eu estou tentando propor como transversão. Então, resumindo, a filosofia pop identifica, tenta reconhecer as versões, as inversões em diversos aspectos da cultura, na arte, na ciência, na política, e tenta ver sempre que possíveis formas de transverter existem. E não existe uma receita, tem que inventar, e cada problema exige estratégias diferentes. Isso é o fundamental do projeto da filosofia pop. Repito, eu dei esse nome aí, mas estou tentando resgatar o que o Nietzsche, o que o Heidegger, o que o Derrida, o que o Deleuze fazem, cada um da sua maneira. Estou me juntando a eles. Então, só ver se eu consigo mostrar umas ideias aqui paradoxais. Eu gosto muito dessa imagem da Gestalt, porque a gente costuma falar assim, depende da perspectiva, eu vejo uma coisa, eu vejo outra, e não é verdade, não depende de perspectiva nenhuma. A perspectiva é um pouco ponto de vista, e não é um ponto de vista que faz você ver, ora um músico, ora um rosto feminino. Você pode ficar na mesma posição, não mexer, não piscar o olho, e ora ver o músico e ora ver o rosto feminino. Não sei se todo mundo vê, tem gente que só consegue ver ou um ou outro, tem gente que não consegue ver nenhum, mas enfim, o que eu imagino que acontece aí é que é uma mudança de relação sua com a imagem. A gente faz aparecer um ou outro, e tem a ver com o que a gente seleciona, como fundo, a cor preta e o branco vira figura, ou a gente seleciona o branco como fundo e a cor preta vira figura. Só que esse processo de seleção não tem a ver com olhar de um canto, olhar de cima, botar lá para baixo, é um modo de relação. E é disso que eu estou falando, dessa coisa meio paradoxal, de você não pode dizer que a verdade dessa imagem é uma coisa ou é a outra, você tem que sustentar essa indecisibilidade, que me parece ser o segredo da transversão. Gosto muito dessa imagem do Vic Muniz, que é um cara contemporâneo, que eu gosto muito, e que eu brinco que é uma triguidade. A anterior era uma ambiguidade, essa é uma triguidade porque eu vejo três coisas simultaneamente. Eu vejo um algodão, eu vejo nuvem e eu vejo um gato. Todo mundo já viu a experiência de ver uma nuvem que parece alguma coisa, mas o Vic Muniz na foto não aparece tanto. O Vic Muniz gosta muito de explorar a materialidade das coisas, faz Mona Lisa com borra de café, com geleia de chocolate, e aí ele usou algodão mesmo. Então, você fica lá simultaneamente. O sentido da obra não esmaga a materialidade. A materialidade está muito... ao contrário de como a gente vai no museu e olha para o quadro e vê lá como aquele quadro que eu mostrei. Como o quadro do Rembrandt, que a gente acabou de mostrar e fica discutindo se é um filósofo, se é cavernas e yin, mas a gente não presta atenção de que tipo de material que usou, se foi tinta acrílico, tinta a óleo, que tinta o cara tinha disponível, porque isso
fica meio atropelado pelo a figura, o sentido que a obra quer passar. E aqui o algodão também fica exposto, ele quer ser percebido. Então, e essa multiplicidade de sentidos tem que ser percebida simultaneamente. É dessa dimensão paradoxal que eu quero trabalhar na filosofia pop. Gosto muito dessa minha imagem, que os dois estão brigando, um dizendo que é 6, outro que é 9. Um pouco essa coisa do paradoxo também, e gosto mais ainda dessa aqui do cara na ilha, feliz que o outro está chegando e gritando barco, e o cara do barco felizão, dizendo que está vendo terra. E ambos estão felizes e ambos ficarão infelizes um segundo depois. Mas, enfim, é um pouco isso aí. E a imagem que eu acho mais emblemática alguém perguntou na aula passada sobre se o surrealismo teria a ver com a filosofia pop, e eu falei que sim, principalmente por essas explorações do paradoxo. Eu acho essa imagem do Magritte espetacular. Se chama As Férias de Hegel, e eu li sobre a obra que ele, em cartas, explicou por que chegou a esse título. Ele tentou brincar com coisas que têm um sentido específico, e se juntando as duas como uma mão na outra, da coisa do quiasmo, ele não contaminaria a função de um objeto para o outro e embaralharia um pouco a identidade desses objetos. Então, ele pensou que o guarda-chuva tem uma função de repelir a água, e a taça, que tem a função de reter ou de manter a água, um em cima do outro, um pós do outro. O guarda-chuva passaria também a reter a água, e a taça também a repelir a água. Um misturaria um pouco com o outro. Essa, pelo menos, era a proposta dele. E aí ele pensou assim, fiz um embaralhamento aqui das categorias. Será que o Hegel, se ele visse isso aqui, ele ia achar legal? E aí ele diz na carta, eu pensei, o Hegel era muito sério, ele era muito chato, e ele tinha humor, galera, mas era um filósofo, é considerado o filósofo mais difícil. E o Magritte diz assim na carta: talvez se o Hegel saísse de férias, ele ia se divertir com esse quadro. Se ele tivesse no trabalho dele, lá no escritório dele, ele não ia ser engraçado. Mas vai que ele saiu de férias, está passeando, às vezes, aí talvez ele fosse achar legal. E por isso o quadro se chama As Férias de Hegel. A gente poderia dizer as férias da dialética, as férias do modo de resolver o problema das versões e inversões com a ideia de uma totalidade. Aqui não é a totalidade, aqui é o paradoxo. A gente continua vendo o guarda-chuva e a taça. Não virou uma terceira coisa, o guarda-taça. Não é isso. É uma coisa meio monstruosa. É assim que a gente cria monstros. A gente pega uma girafa e uma tartaruga e mistura. E a gente vê, é monstro, porque a gente vê ainda que tem girafa ali, e vê ainda que é tartaruga, mas não é mais a girafa nem a tartaruga que a gente reconhecia. Essa permanência ali do diferente, mas agora conectando, esse hibridismo, é a característica da transição, da filosofia pop, do paradoxo, isso que a gente está querendo procurar. Enfim, para terminar, eu acho que a pop filosofia, eu termino agora a introdução, exatamente 7h30, eu acho que ela é uma filosofia de rua. Comecei falando lá sobre a história da escola, né, de que futebol não se aprende na escola, por isso que o Brasil é bom de bola, e eu acho que a filosofia pop quer voltar para a rua. E Nietzsche falava isso, que os maiores problemas da filosofia estão na rua.